O Silêncio dos Inocentes foi lançado há 34 anos esta semana. Um dos thrillers policiais de maior sucesso comercial e crítico já feito, a criação da história Como Ter um Velho Amigo para Jantar. 7 anos após o sucesso, e adaptação cinematográfica, de seu romance Red Dragon de 1981, o autor Thomas Harris publicou uma continuação. Ela seguiu um personagem enigmático do primeiro, Hannibal Lecter, e foi chamada de O Silêncio dos Inocentes. Imediatamente após o lançamento do livro, os estúdios de cinema ficaram interessados. Gene Hackman e a Orion Pictures uniram forças para adquirir os direitos por $500 mil. A ideia era que Hackman dirigisse o filme, possivelmente o escrevesse e estrelasse como o agente do FBI Jack Crawford. A única estipulação era em torno do personagem de Hannibal Lecter. Tendo adaptado Red Dragon como Manhunter, 1986, o produtor Dino de Laurentiis possuía os direitos de Lecter. Manhunter fracassou, então de Laurentiis deixou os direitos irem para Orion de graça, supostamente. Quando descobriu-se que, como escritor, Hackman era um grande ator, Orion trouxe o dramaturgo Ted Talley para adaptar o livro. Talley tinha apenas um crédito de roteiro em seu nome, o thriller adulto White Palace. Nesse ponto, Hackman desistiu. Supostamente, ele se viu interpretando um agente durão em Mississippi em chamas e não queria repetir. Mais tarde, Paul Verhoeven afirmou que lhe ofereceram a chance de dirigir, mas disse não. Uma decisão da qual ele se arrependeu. Com o roteiro meio pronto, Orion enviou o romance de Harris para Jonathan Demme. Ele havia feito um grande sucesso para Orion em 1986, Something Wild. Orion ofereceu a ele o trabalho de direção para O Silêncio dos Inocentes, e ele aceitou. Para interpretar o papel principal, agente do FBI Clarice Starling, Demme queria Michelle Pfeiffer. Eles tiveram conversas. Pfeiffer recusou o papel porque Orion não pagaria sua taxa de $2 milhões pelo filme. Muitos outros nomes foram considerados, ou fizeram teste, para interpretar Clarice. Demme disse que havia mais de 300 candidatas, entre elas Debra Winger, Andie McDowell, Madeleine Stowe e Nicole Kidman. Quando os direitos do roteiro estavam em disputa, Jodie Foster havia sido derrotada por Hackman. Ted Talley havia escrito o papel de Clarice com Foster em mente, então Demme se encontrou com ela. Ele gostou dela imediatamente e a escalou depois de apenas uma reunião. Demme disse que foi o ar de determinação de Foster que lhe rendeu o papel. E Foster fechou um acordo especial com a Orion. Como parte do pacote, eles financiariam sua estreia na direção. Isso aconteceu quando ela dirigiu Little Man Tate, 1991. Em preparação, Foster passou um tempo acompanhando a verdadeira agente do FBI Mary Krause. Krause disse a Foster que o trabalho às vezes era tão avassalador que ela precisava de uma liberação emocional. Essas conversas deram a Foster a ideia de Clarice chorando perto do carro. Demme sabia que precisava de um ator com presença para interpretar o serial killer Lecter. Sua primeira escolha foi Sean Connery, mas ele recusou o papel. Ele também se encontrou com Robert Duvall para discutir sobre interpretar o papel novamente, não deu em nada. Tendo-o visto como Dr. Frederick Travis em The Elephant Man, Demme ficou impressionado com Anthony Hopkins. Quando Hopkins questionou isso dizendo mas Travis era um bom homem, Demme respondeu Lecter também é, ele está apenas preso em uma mente insana. Quando o agente de Hopkins lhe disse que ele tinha recebido um roteiro chamado Silêncio dos Inocentes, Hopkins perguntou se era um filme infantil. E uma vez que ele aceitou o papel, ele disse que canalizou 3 personas, Truman Capote, Katharine Hepburn e HAL 9000. Hopkins também estudou arquivos de serial killers e compareceu a audiências judiciais. Ele notou similaridades entre o comportamento de Lecter e répteis, então adotou uma característica pela qual Lecter raramente piscava, e o fazia conscientemente, como um réptil. Na época das filmagens, Hopkins estava em um relacionamento com a empresária Martha Stewart. Logo após o lançamento do filme, eles se separaram. Alegadamente, foi porque Stewart tinha dificuldade em ver além de Lecter quando olhava para Hopkins. Anos depois, Jodie Foster diria que ela e Hopkins mal se falavam no set. Ela o evitava longe das cenas juntos, pois ele a deixava nervosa.
Brooke Smith foi escalada como a sequestrada Catherine Martin com a condição de que ela ganhasse 11 quilos. Ela conhecia Vincent D'Onofrio, que ganhou 34 quilos para interpretar Billy em Nascido para Matar, e ele disse a ela que os produtores deveriam comprar comida para ela. Martin disse que eles estouraram o orçamento por causa da minha comida. Smith fez teste de tela ao lado de Ted Levine quando fez o teste para interpretar Jamie Buffalo Bill Gunn. Ele foi tão bom que ela perguntou como ele tinha se preparado. Levine disse a ela que não sabia o que fazer, então apenas bebeu muito e muito café. Depois de ser escalado, Levine desenvolveu seu personagem lendo perfis de serial killers da vida real, dizendo que achou o material muito perturbador. Como Gunn era travesti, Levine também foi a alguns bares transgêneros e entrevistou alguns frequentadores. Ed Harris recusou o papel de Jack Crawford, dizendo que preferia interpretar Hannibal Lecter. Michael Keaton e Mickey Rourke também foram considerados antes de Scott Glenn ser escalado. Há também algumas participações especiais de cineastas. David Lynch pode ser ouvido no ginásio gritando Cindy, no ringue por Starling. E o homem que acompanha o Dr. Chilton e os dois guardas após o encontro final de Clarice com Lecter foi interpretado pela lenda do terror George A. Romero. Originalmente, o filme começava com Clarice e um agente do FBI no meio de uma apreensão de drogas que acabou sendo um exercício de treinamento. Foster convenceu Demi a mudar, pois essa ideia já havia sido feita antes, e a primeira cena mudou para o percurso de assalto. A cena em que Bill sequestra Catherine é inspirada no serial killer da vida real Ted Bundy. No filme, Bill finge ser um homem deficiente tentando levantar um sofá. Bundy fingia um braço quebrado e pedia para mulheres ajudá-lo a carregar alguns livros. Bill era uma combinação de Bundy e outros dois assassinos de verdade. Um era Ed Gein, que esfolava suas vítimas e fazia bajures com elas. E Gary Ednick, que prendia suas vítimas em um porão feito sob medida. Alguns do elenco e da equipe, incluindo Demi e Foster, pesquisaram na verdadeira academia do FBI em Quantico, Virgínia. Eles passaram por treinamento com armas de fogo, estudaram com criadores de perfis criminais e participaram de várias aulas. Demi sabia desde o início que queria filmar em Quantico, que sempre negou equipes de filmagem. Quando ela viu, a designer de produção Christy Zé levantou preocupações com Demi de que o lugar parecia muito chato. Demi disse que era exatamente isso que ele queria. O FBI cooperou totalmente com a produção, pois eles achavam que a personagem Clarice encorajaria mais agentes mulheres a se alistarem. Depois que o filme foi lançado, o FBI elogiou sua precisão em retratar investigações criminais. Ao filmar a cena em que Lecter e Clarice se encontram pela primeira vez, foi ideia de Hopkins que Lecter olhasse diretamente para a câmera enquanto ela se movia para dentro da visão. E foi ideia de Christy Zea que as celas fossem de vidro em vez de grades, para não obstruir as tomadas. O sorver de Lecter após seu discurso sobre favas foi inspirado pela performance principal de Bela Lugosi em Drácula, 1931. Hopkins disse: "Quando eu era criança, eu contava a história do Drácula para as meninas e eu fazia xixi. Como resultado, elas saíam correndo gritando." Ele improvisou no set. Naquele encontro, Lecter zomba do sotaque sulista de Clarice, e ela parece ofendida. Isso porque Hopkins improvisou zombando do sotaque real de Foster. Ela não esperava e levou para o lado pessoal. Mais tarde, ela agradeceu a Hopkins por obter uma reação genuína dela. Quando os personagens estão falando com Clarice, eles frequentemente olham diretamente para a câmera. Quando ela está falando com eles, ela parece um pouco fora da câmera. Demi queria que o público experimentasse seu ponto de vista, então eles se identificaram mais com ela. Quando Clarice conta a Lecter sua história sobre fugir, você pode, se ouvir com atenção, ouvir o som de um membro da equipe derrubando uma chave inglesa fora da tela. Foster permaneceu no personagem, então, depois que Demi gritou corta, virou-se e gritou que diabos foi isso. Apesar do assunto sombrio, Demi manteve a atmosfera no set otimista. Ele e a equipe criaram um jogo de tabuleiro chamado Gun Game. O objetivo do jogo era salvar Catherine de Bill. Ele tinha cartas que diziam coisas como lipoaspiração, volte 2 espaços. Depois que Lecter foi transferido de Baltimore,
o plano era vesti-lo com um macacão laranja padrão de prisão. Hopkins convenceu Demme e a figurinista Colleen Atwood de que ele deveria se vestir de branco puro. Ele teve a ideia por causa do seu medo de dentistas. A posição do corpo do Tenente Boyle depois que Lecter o estripou e o enforcou na cela foi inspirada no trabalho do pintor figurativo irlandês-britânico Francis Bacon. Uma das imagens mais indeléveis do filme é o casulo de mariposa encontrado na garganta das vítimas. O primeiro que vemos foi feito com uma combinação de Tootsie Rolls e ursinhos de goma, portanto, seria comestível se engolido por engano. A dança de Bill não estava no roteiro original. Ted Levine leu no romance, no entanto, e insistiu que era fundamental para o personagem. Ele a improvisou no dia seguinte depois de tomar algumas doses de tequila. A música, Goodbye Horses de Lazarus, também foi ideia de Levine. Durante a procura de locação para a casa de Bill, houve uma coincidência incrível para Levine. A usada era na cidade onde ele cresceu. Não só isso, era ao lado da antiga casa de sua namorada do colegial. Um final alternativo foi escrito onde Lecter liga para Clarice. Ele diz a Clarice que ela está linda em seu terno azul. Ele então desliga, revelando um Dr. Chilton amarrado em sua casa. Lecter disse bem, Dr. Chilton, podemos começar, antes que a câmera fique preta. O livro de Harris termina com Lecter apenas escrevendo uma carta ameaçadora para o Dr. Chilton. Tal e Demme decidiram que precisavam de mais do que isso, então criaram o final de Lecter rastreando Chilton até as Bahamas. Foi filmado nas Bahamas também. O filme foi enorme, arrecadando 273 milhões de dólares com um orçamento de 19 milhões de dólares. É um dos únicos 3 filmes a ganhar o Big Five no Oscar: melhor ator, atriz, diretor, filme e roteiro. Os outros são It Happened One Night, 1934, e One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1. Hopkins ganhou o prêmio de melhor ator apesar de ter ficado na tela por apenas 24 minutos e 52 segundos. Isso é 21% do tempo total de execução. Nenhum outro ator ganhou um Oscar por aparecer em menos partes do filme. Terminando, você pode pensar que o famoso pôster é o Falcão Cabeça da Morte, mas não é. É em Voluptas Mors, de Salvador Dalí, uma foto de 7 mulheres despidas, dispostas em poses para parecerem um crânio humano.